Fala galera, o Esquadrão Suicida, dirigido por James Gunn, finalmente estreou. E esse vídeo aqui, ó, vai ter as críticas completas com spoilers. Então assim, ó, não assistiu o filme ainda, não quer ter spoilers, não assiste esse vídeo, cara. Tem a crítica aqui no canal também, já liberada, sem spoilers. Então assim, ó, assiste lá, assiste o filme e depois assiste aqui o vídeo com spoilers também. Cara, pra dizer se concorda, não concorda e tudo mais. Mas antes de começar a crítica, assim, ó, curte o vídeo, assina o canal. Tá conhecendo agora aqui o canal da Take? Seja muito bem-vindo. Aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então curte o vídeo, assina o canal para não perder nada. Então galera, cara, James Gunn, ele consegue assim, ó, de uma maneira, cara, entregar tudo aquilo que a gente esperava e mais um pouco, cara, desse Esquadrão Suicida. Esse foi o meu sentimento quando eu saí do filme ali. Ele consegue colocar dentro desse roteiro não linear, né, onde os fatos, assim, acontecem, daqui a pouco ele volta. Isso desde o início do filme, com uma liberdade, cara, que tudo vai fazendo sentido nesse ritmo, assim, ó, enorme que ele consegue colocar dentro desse filme. Mas diretamente assim, cara, esse filme tem um grande elenco, aqui como tá colocado nessa arte aqui conceitual. Por que eu tô com essa imagem aqui com todos os personagens, cara? Porque a gente aprende, né, logo no começo do filme já, o que o James Gunn quer que a gente tenha de ideia com todos os personagens que vão aparecer ali. Qualquer personagem corre perigo. Nenhum personagem é indispensável. Todos são, possivelmente, cara, dispensáveis dentro da estrutura do roteiro que ele tá apresentando. E isso, cara, é algo muito massa, porque, assim, tu não sabe o que pode acontecer com um ou com outro, aquilo que tu acha, mas não, mas é tal autor, não sei o que, barará. Todos ali estão correndo perigo. Tem, obviamente, né, dentro disso, ali um grande parência em relação à Arlequina, cara. A Arlequina até rolou, cara, algum boato, tipo, princípio de teoria, antes desse filme já ter as sessões de imprensa para estreia para os críticos americanos, que talvez, cara, a Arlequina sim tivesse um fim nesse filme. Já falando já direto, cara, a Arlequina não tem nenhum perigo que ela corre nesse filme, assim, a não ser os perigos normais de ação que a gente já tá acostumado de ver a Arlequina nos filmes da DC. Então, assim, risco, cara, real, tipo, ela não correu, assim, dentro desse filme, assim. Mas, cara, falando diretamente, assim, pô, a gente começa o filme com o personagem do Sábio, que é interpretado pelo Michael Hooker. E ele, cara, já é um dos primeiros personagens já que morre. E ele é o personagem que conta, não só pra quem não viu o filme, mas pra quem agora tá assistindo o filme também, o quão ritmo que vai ter nesse filme. Porque naqueles primeiros 30, cara, 40 segundos, ali, menos de um minuto, já é falado, já pela Amanda Waller, principalmente explicado pro público como é que é a escolha dela para escolher um detento, para fazer a missão, como é que funciona a questão do chip. O chip já tá inserido, já foi pra missão. E daí, no final daquela primeira invasão lá, onde o Amanda Waller pega e divide, né? Tem dois grupos ali pra fazer a invasão, cara, que funciona brilhantemente. O personagem do Michael Hooker é o personagem que tenta fugir e, bum, ali já é mostrado, cara, o que acontece quando alguém tenta fugir. Ou seja, cara, ali em 5 minutos de filme, cara, já tá explicado, mostrado pra gente e tudo mais. E o Michael Hooker fazendo o Sábio já é o personagem que morre, cara, logo naquele começo ali. E junto a isso já morre o personagem do Capitão Boomerang também, cara, que participa ali daqueles primeiros minutos também, a primeira invasão, e já morre também, cara. Já nesse primeiro momento ali que o Capitão Boomerang morreu, cara, eu ali já comecei a pensar assim, cara, outros personagens ali que apareceram já durante, né, o primeiro filme lá, que foi dirigido pelo David Ayer, já poderiam correr mais risco, né. A Arlequina eu já falei que não corre nenhum tipo de risco ali, a não ser aqueles riscos normais, né, que a gente tem de cenas de ação. Mas muito importante, cara, tem ali em relação ao Rick Flag. O Rick Flag, ele tem um arco sim que desenvolve nesse filme, e um arco que vai chegando ao momento onde ele descobre algo que é totalmente contra aquilo que ele defende, aquilo que ele idealiza. Né? Cara, o Rick Flag é um coronel, cara, ele é um soldado. Então ele tem, querendo ou não, a honra acima, né, de tudo, assim. E tudo aquilo que a Amanda Waller sempre faz, de falar as informações, esconder pro outro, não sei o que, barará, ter sempre uma segunda opção, nesse momento ali, ele pega, a partir do momento que ele descobre, né, que o governo americano sempre teve atrás de toda lá do negócio, né, da pesquisa e experimentos em relação à grande estrela do mar lá, né, o Starro, que foi descoberto no espaço, pego por astronautas americanos, e por que não foi feito, né, os testes em solo americano, para que não corresse nenhum risco para a população, eles pegaram e colocaram aquilo ali em um país, né, basicamente subdesenvolvido, país do terceiro mundo, mas o governo americano sempre esteve por trás, e esse segredo precisa ser escondido. E o Rick Flag, sabendo disso, sabendo que ele é mais uma peça dentro de tudo que está sendo movido, não só pelo governo americano, mas principalmente, né, pela Amanda Waller, ele é o personagem que pega, cara, e decide não.
É através dessa honra que ele defende, que tá muito mais clara aqui nesse filme até, do que no primeiro filme do David Ayer. Aqui, cara, ele decide pegar as informações para que isso seja entregue, né, posteriormente para a imprensa, para que seja divulgado realmente o que estava acontecendo. E o personagem do Pacificador, que é o personagem do John Cena, cara, que tá muito massa nesse filme. Tá muito massa nesse filme. E tem uma coisa assim, eu já vou abrir um parênteses falando do John Cena e do Sanguinário, que é o personagem do Idris Elba. Os dois, cara, lembram muito, logo no começo do filme, assim, quando a Amanda Waller tá lá caminhando com o personagem Sanguinário, vão até lá, pegam o personagem do Pacificador, e os dois já começam a conversar. Os dois são muito parecidos, né? Que os dois têm os mesmos elementos, querendo ou não, assim. Os dois são assassinos, os dois conseguem fazer não sei o quê, conseguem matar com qualquer tipo de arma, qualquer arma, para eles ver uma arma já possivelmente letal, não sei o quê, blá, blá, blá. E eles chegam a se confrontar sobre isso, né? E não, que eu sou mais assassino que tu. Não, eu sou mais assassino que tu. E não sei o quê. E a primeira cena, cara, que tem de invasão, quando eles precisam salvar o Rick Flag, é muito massa, porque lembra muito, cara, algo que aconteceu lá na trilogia do Senhor dos Anéis, em relação ao Legolas e o Gimli, onde eles ficavam duelando, né, pra ver quem matava mais. E quem matava, tipo, uma quantidade não só maior, mas de um jeito mais elaborado, né, os orcs e tudo mais lá. E aqui, cara, naquela primeira invasão, lembra muito isso. Porque o Sanguinário e o Pacificador estão, sim, fazendo uma grande competição para ver quem mata mais e quem mata melhor. E é muito massa, cara. Funciona muito bem essas personalidades dos dois ali, confrontando diretamente já na ação. E essa ação é a maneira como o James Gunn pega para realmente, assim, ó, desenvolver os personagens e tudo mais. Que fecha, assim, ó, perfeitamente bem para tudo que acontece nesse filme. E daí, cara, o Pacificador é realmente esse plano B da Amanda Waller. E ele tá lá para impedir que essas informações sejam divulgadas de qualquer jeito. Ele tá lá para segurar essas informações, né, para deixar isso de uma forma segura, por causa que ele realmente tá amando do Amanda Waller para fazer isso, para garantir isso. Existe a missão principal do Esquadrão Suicida, existem essas missões secundárias que a Amanda Waller vai dando, né? E a partir dali, cara, tem um grande confronto entre o Rick Flag e o Pacificador, onde parece que o momento que o Rick Flag vai ganhar, parece o momento onde o Pacificador vai ganhar. E aquela batalha, cara, que eu gostei, assim, que ela é bem crua e bem física, tá? E, né, eles não utilizam tanto a questão das armas e tudo mais, ela é realmente física, ela é realmente cara, no soco, no chute, no pegar, jogar o outro personagem, não sei o quê, até o momento, cara, onde o Pacificador vai lá e mata o Rick Flag. O Rick Flag, cara, e uma coisa legal em relação ao Rick Flag, que ele começa a ter, cara, um elo muito mais claro de amizade com a Harley. Né? E isso não vindo só do lado dele, vindo do lado da Harley também. Que é algo bem massa, cara, que vai compondo o filme. E a gente começa a pensar, né? Pô, estrutura de roteiro. Tendo essa ligação, os dois, não sei o quê. E a gente se importando, né, com os dois a mais, porque a gente já tem, querendo ou não, quem já assistiu o primeiro filme, já conhece aqueles personagens ali, já sabe principalmente os atores que estão fazendo aqueles personagens ali. Pô, né, a gente tá querendo uma continuidade daquela história. Por mais que o Esquadrão Suicida não tenha uma ligação com aquela história lá, tá? É como se recomeçasse tudo, mesmo que tem alguns personagens que são iguais e alguns atores fazendo os mesmos personagens, ele não é uma sequência. Mesmo assim, cria esse lado afetivo pra gente, né, o espectador. E se tu pegar de estudo de roteiro, cara, isso é pra que realmente a gente pegue e se preocupe que algo pode acontecer. E eu comecei a falar lá, né, no começo, cara, a Harley não tinha nenhum perigo, o perigo tava ali no Rick Flag. É ele que realmente acaba morrendo. E é uma morte que me deu uma baita surpresa, porque eu não esperava que ele tivesse esse fim dentro, cara, do Esquadrão Suicida, que não fosse dessa maneira que fosse acontecer. Isso foi algo bem importante, assim, pra tudo, como foi se formando, cara, esse Esquadrão Suicida aqui, esse segundo filme. Uma coisa legal em relação a Harley também, pra falar, é que o filme utiliza, né, os mesmos recursos colocados lá no Aves de Rapina em relação ao momento onde ela tá com as armas e o momento onde ela começa, né, a assassinar as pessoas em volta ali, principalmente, né, os soldados que estão ali, que são os confrontos, né. E a utilização tanto das cores quanto, cara, das rosas e não sei o que, é uma coisa bem massa de trazer essa referência, né, do Aves de Rapina, do filme ali que foi, cara, mais ou menos recebido tanto por crítica quanto por público, assim, mas esses elementos ali, onde no Aves de Rapina tinham uma maneira de lidar com a violência muito mais branda, e aqui é utilizado também como um recurso pelo James Gunn, nos momentos onde a Arlequina tá fazendo, né, os confrontos ali. Então é uma coisa massa, cara, de além de ser uma referência, de também usar isso como uma linguagem.
Então que funciona bastante assim pra tudo que tá sendo criado. E isso é muito massa. Outras coisas muito legais, cara, os 3 personagens ali, tá? Tubarão Rei, a Caça-Rato e, cara, o nosso querido lá, o Bolinhas lá, cara, são 3 personagens que, assim, eles funcionam muito bem dentro desse contexto. E eu comecei a chegar um momento do filme, cara, que eu tava me apegando com os 3, tá? E cada um tem uma maneira completamente diferente ali de criação dentro desse roteiro, tá? E a Caça-Rato tem muito mais importância até, porque ela tem uma proximidade que ela vai tendo, né, de ligação com o personagem do Sanguinário, que assume, né, esse protagonismo do filme. O personagem do Idris Elba assume esse protagonismo do filme. Mas, cara, o Tubarão Rei, ele, além de ser um personagem, obviamente, extremamente violento, cara, ele é um personagem extremamente bobo e sensível. E essa dualidade é muito legal, cara, porque ele tá ali junto, cara, com aquelas outras pessoas e daqui a pouco ele começa a entender o poder e a importância de uma amizade real. Né? E a ligação que ele faz com a Caça-Ratos também parte, né, desse princípio, assim. E é muito massa, cara. É muito massa esse personagem, porque ele é extremamente violento e ao mesmo tempo ele consegue ser um alívio cômico e ao mesmo tempo ele consegue, sim, ser esse personagem que vai tendo descobertas à medida que, né, o filme vai acontecendo, à medida que ele vai se relacionando com as outras pessoas dele também. E o Bolinhas, cara. O Bolinhas, assim, ó. Cada vez, cara, que ele imaginava a mãe dele, né, por causa dos experimentos, cara. Ele é um experimento numa tentativa de ser super-herói, né? Isso é uma parte muito massa também, que tem, assim, tanto de easter egg quanto referências e tudo mais, mas, assim, de como surgiu o personagem, é muito massa as visualizações que ele tem, que obviamente que é alívio cômico para nós, público, mas, cara, é massa porque é realmente aquilo que deveria estar na cabeça dele naquele momento. Né? A gente vê na tela, é um alívio cômico, o momento que ele vê, né, o Starro lá, e imagina que é a mãe dele, e batendo no prédio, e não sei o que e tudo mais, é muito engraçado. Mas ao mesmo tempo, cara, é o que ele consegue colocar realmente para descarregar a raiva que existe nele, né? Então ele tem essas duas funções no filme, né? Ele tem essa função realmente pro personagem, para nós público acaba funcionando de outra maneira, mas é muito massa a maneira como eles vão desenvolvendo tudo isso que vai acontecendo no filme. E a quantidade da relação entre o pacificador e o sanguinário é no ato final do filme ali, um pouquinho antes deles partirem, né, para a batalha final contra o Starro. Existe a batalha montada entre o pacificador e o sanguinário. E o sanguinário, cara, ele naquele momento ali, ele consegue sim vencer o pacificador. Né? Eles fazem aquele duelo de tiro contra tiro. Já tá colocado pra gente que os dois são, né, assassinos em potencial. E naquele momento a diferença que tá em relação à bala, né? Da bala ser menor que a outra, que acaba perfurando e acaba atingindo o pacificador. E naquele momento, cara, o pacificador morreu. Mas daí tem a grande cena pós-créditos lá, que obviamente vai fazer a ligação completa, cara, com a série do Pacificador que vai ter pra HBO Max. Então, assim, já fica aquela ponta gigantesca pra gente ali, que depois, cara, vou fazer também um vídeo, assim, de teoria sobre essa cena pós-créditos ali do Pacificador. E a outra cena pós-créditos que a gente tem, cara, é em relação à Doninha, da Doninha, que, cara, é muito engraçado. É muito engraçado. Eles precisam, no começo do filme, quando eles estão indo pra missão, eles vão fazer um ataque tipo o ataque do Resgate do Ryan, né? Eles estão chegando na praia e eles precisam saltar no mar e do mar chegar à praia. Só que eles estão saltando no mar ainda. No momento que a Doninha pula, a Doninha começa a afogar. E o Rick Flag faz a pergunta, né? Pra onde é o centro de comando, pra onde está a Amanda Waller e os outros lá. Alguém verificou se a Doninha sabe ou não nadar? E todo mundo se olha assim e a Amanda Waller já reage. Cara, ninguém pesquisou isso e a Doninha tá se afogando. Aí vai lá o personagem do Michael Rooker, que é o sábio, vai lá, salva a Doninha e coloca a Doninha na beira da praia ali, só que a Doninha não reage. E lá no final do filme a gente descobre que sim, cara, depois que já passou tudo aquilo, não se entende bem quanto tempo passou. Porque uma cena era noturna e aqui também é noturna quando a gente vê ela de novo no final dos créditos. E, cara, do nada, assim, ela pega, desperta, gospe a água e tá viva. E sai caminhando pela praia, assim, e continua viva a tal da Doninha lá. Que, cara, é um daqueles personagens que estão lá só, cara, meramente, assim, pra compor, né, o que precisa aparecer lá de personagens que realmente estão sendo mostrados como dispensáveis pra gente dentro dessa grandiosa missão. Uma coisa legal também, que agora que eu falei de centro de comando, cara, é eles fazendo apostas, né, pra ver quem que vai morrer. De como eles estão acostumados já a realmente ter esses ex-detentos criminosos, não sei o que, se tornando, né, esquadrão suicida para as diversas missões que eles são colocados e tudo mais.
E eles fazendo essas apostas, cara, pra ver quem vai morrer, quem não sei o que, quem paranoia, cara, que é muito massa também. Então, galera, assim, ó, aqui foram os principais, cara, lembranças que eu tive de spoilers, cara, pra poder colocar aqui. É óbvio que eu deixei passar alguma coisa aqui, então assim, ó. Então, galera, coloca nos comentários aqui, ó, o que eu não falei em relação aos spoilers também. E também o que vocês acharam desse filme, do novo Esquadrão Suicida. Dirigi por James Gunn, tô pra saber a opinião de vocês, tô pra poder debater com vocês. E, cara, essa parte é a mega divertida de todas. E não esquece também daquela ajuda que é mega importante. Curte o vídeo, assina o canal. Take 04, viva o sonho aqui.